Boa noite a todos. Hoje não vamos falar apenas de uma personagem, vamos falar de um enigma. Clarice Starling. Uma mulher que não corre do horror, mas também não escapa dele. Ela desce sozinha no porão escuro de Buffalo Bill. Ela entra na cela de Hannibal Lecter com o coração acelerado, mas a voz firme. Ela carrega uma arma, um distintivo e uma ferida antiga que nunca cicatriza completamente. Clarice não é só a agente do FBI que caça monstros. Ela é o sujeito que vive entre o trauma que a move e o desejo que a atravessa. Vamos mergulhar nisso juntos com calma e honestidade. O trauma que não grita, mas berra. Clarice perde o pai aos 10 anos. Ele era policial e morreu em serviço. Depois, ainda criança, ela tenta salvar cordeiros do abate em um rancho. Não consegue. Os cordeiros gritam e esse grito nunca para dentro dela. No filme O Silêncio dos Inocentes, Hannibal Lecter percebe isso imediatamente. Ele não pergunta sobre o caso. Ele pergunta sobre os cordeiros, porque ele sabe, o trauma não está no passado, está vivo no presente. Freud diria que Clarice repete o trauma através da compulsão à repetição. Ela se torna agente do FBI para salvar as vítimas. Como não conseguiu salvar o pai ou os cordeiros, o superego dela é exigente. Você tem que ser boa o suficiente. Você tem que salvar os inocentes. Mas há um preço. Cada caso reativa o grito dos cordeiros. Cada vítima que ela não consegue salvar a faz sentir novamente aquela menina impotente. O desejo do outro. Lacan nos ajuda a ir mais fundo. Clarice é um sujeito histérico clássico. Ela vive perguntando ao outro: o que você quer de mim? Hannibal se coloca como esse grande outro que a vê de verdade. Ele não a trata como uma agente novata. Ele a trata como uma mulher inteira, com inteligência, com ambição, com feridas. O famoso quid pro quo não é só uma troca de informações, é uma troca de desejo. Hannibal diz: eu te ajudo a pegar Buffalo Bill se você me contar sobre os cordeiros. Ou seja, eu te ajudo se você me entregar um pedaço do seu ser. Ele quer comer, simbolicamente, o núcleo da fantasia dela. E Clarice, mesmo com medo, entrega. Porque ser vista assim, sem julgamento, com uma curiosidade refinada, toca numa falta antiga. Hannibal desperta nela um desejo que não é apenas profissional, é libidinal. Ele a deseja como objeto A, causa do desejo dele, e ela, por sua vez, sente-se viva nesse olhar. Não é romance barato, é transferência intensa. Hannibal se torna o analista que não cura, mas que revela, e Clarice, mesmo resistindo, se deixa atravessar. Entre o trauma e o desejo, a tensão que a define. O que torna Clarice tão fascinante é que ela vive exatamente nessa tensão. O trauma a impulsiona salvar os cordeiros, salvar Catherine Martin, salvar a si mesma da menina órfã. O desejo a seduz. O olhar de Hannibal, a inteligência, o reconhecimento profundo. Ela não foge do horror, ela desce no porão, mas também não se entrega ao gozo sem limite, como Hannibal. Ela não tem um resto, uma ética, uma determinação, uma humanidade. Enquanto Hannibal sublima sua pulsão de morte em refinamento estético, Clarice sublima seu trauma em ação ética. Ela transforma a dor em coragem, mas paga o preço da angústia constante.
Na clínica, vejo muitas Clarices, mulheres e homens, que carregam traumas de perda, de abandono, de impotência infantil, e que canalizam isso em profissões de cuidado ou justiça. Mas o desejo do outro, seja de um parceiro, de um chefe, de uma figura de autoridade, sempre ameaça dissolvê-las. Clarice Starling nos ensina que não precisamos eliminar o trauma para viver, nem precisamos nos entregar ao desejo do outro sem resto. O caminho é habitar essa tensão, sentir o grito dos cordeiros e ainda assim descer no porão. E a pergunta que eu deixo para você é esta: qual é o seu grito dos cordeiros? Qual trauma ainda move você e qual desejo do outro você tem deixado entrar demais? Comente aqui embaixo. Seu relato pode ajudar muita gente a se reconhecer. A origem do trauma. Clarice não é movida apenas pela profissão. Ela não é apenas uma agente do FBI ambiciosa. Ela é movida por algo mais antigo, mais silencioso, mais profundo. A cena das ovelhas, o grito, a impotência diante do sofrimento. Esse momento marca sua estrutura psíquica para sempre. Quando Clarice era criança, após a morte do pai, ela foi morar com parentes em um rancho. Uma noite, ela ouviu os cordeiros sendo levados para o abate. Ela tentou salvá-los, correu atrás deles, gritou, chorou, mas não conseguiu. Os cordeiros foram mortos. E o grito deles ficou gravado dentro dela. Hannibal Lecter entende isso imediatamente. Na primeira conversa deles, ele não pergunta sobre o caso, ele vai direto ao ponto mais doloroso. Você ainda ouve os cordeiros gritando à noite, Clarice? Ele sabe que o verdadeiro motor da vida dela não é a justiça, é o desejo desesperado de silenciar aquele grito, de finalmente conseguir salvar alguém, de não ser mais a criança impotente que assiste ao sofrimento sem poder fazer nada. Freud nos diria que Clarice vive sob a compulsão à repetição. Ela repete o trauma original de forma disfarçada. Em vez de salvar cordeiros, ela tenta salvar vítimas de assassinos seriais. Cada caso que ela pega é uma tentativa inconsciente de reescrever aquela noite no rancho, de finalmente ser forte o suficiente, de finalmente não falhar. Mas o trauma não se resolve com repetição, ele apenas se desfaz. Por isso, por mais casos que ela resolva, os cordeiros continuam gritando dentro dela. Hannibal percebe isso com clareza cirúrgica. O trauma não está no passado, ele está vivo no presente, funcionando como motor da sua existência. Lacan nos leva ainda mais fundo. Para ele, esse momento das ovelhas é o encontro com o real. A criança, Clarice, se depara com algo que a linguagem não consegue simbolizar completamente. A dor pura, o sofrimento sem sentido, a morte inevitável. Esse real deixa uma marca, cria uma falta, e essa falta se torna o núcleo do desejo dela. Clarice passa a vida tentando preencher essa falta, salvando os outros. Ela se oferece como sujeito que pode dar conta do sofrimento alheio, porque não conseguiu dar conta do sofrimento dos cordeiros. Seu desejo é, em grande parte, desejo do outro, o desejo de ser a pessoa que finalmente silencia o grito. Mas há um detalhe crucial. Hannibal não apenas percebe o trauma, ele o usa. Ele oferece a Clarice um quid pro quo. Eu te ajudo a pegar Buffalo Bill se você me contar sobre os cordeiros. Ou seja, ele pede que ela entregue o núcleo da sua fantasia em troca de ajuda. Ele quer comer, simbolicamente, o trauma dela, quer incorporá-lo. E Clarice, mesmo sabendo do perigo, aceita a troca. Porque ser vista em sua dor mais profunda, sem julgamento,
com a curiosidade refinada e quase carinhosa, toca em uma ferida que quase nunca foi tocada com cuidado. Na clínica, eu vejo muitas Clarissas. Pessoas que carregam um grito antigo, a perda de um pai, o abandono de uma mãe, a violência assistida na infância, e que transformam esse grito em vocação. Viram psicólogos, médicos, advogados, assistentes sociais, sempre tentando salvar os outros para, inconscientemente, salvar a criança que foram um dia. Mas o perigo é o mesmo. Quando alguém aparece oferecendo um olhar profundo, uma compreensão total, um eu te vejo de verdade, o risco de se entregar demais é enorme. Porque aquele olhar toca exatamente na falta deixada pelo trauma original. Clarice nos mostra que o trauma não some, ele se transforma em motor, em desejo, em ética, mas também pode nos tornar vulneráveis ao desejo de quem sabe exatamente onde vai. Então, eu pergunto para você com toda a delicadeza: qual é o seu grito dos cordeiros? Qual momento da sua infância ainda ecoa dentro de você e move as suas escolhas? Mais importante, mesmo que você não perceba, comente aqui embaixo. Não precisa ser bonito, pode ser cru, aqui é um espaço seguro. O trauma não desaparece. A psicanálise desde Sigmund Freud mostra que o trauma não é simplesmente esquecido. Ele retorna, ele insiste, ele se repete, não como uma lembrança comum, mas como algo que insiste em voltar, mesmo quando tentamos enterrá-lo. Freud chamou isso de compulsão à repetição. É como se o inconsciente dissesse: enquanto eu não elaborar esse acontecimento, eu vou repeti-lo de alguma forma até conseguir dominá-lo. No caso de Clarice Starling, o trauma da infância não desaparece com o tempo. Ele se transforma em combustível da sua vida adulta. Ela não acorda todas as noites sonhando com os cordeiros sendo abatidos, mas o grito deles continua ecoando de outra maneira. Toda vez que uma mulher é sequestrada, toda vez que uma vítima pede socorro, toda vez que ela chega atrasada para salvar alguém, o grito dos cordeiros se disfarça de urgência profissional. Freud diria que Clarice está repetindo o trauma original em escala maior. Na infância, ela foi impotente diante do sofrimento dos animais. Na vida adulta, ela se coloca na posição de quem pode, finalmente, fazer algo. Ela vira a salvadora que a criança não conseguiu ser. Mas a repetição tem um preço. Por mais que ela salve vítimas, o grito nunca silencia completamente. Porque o trauma não é só o acontecimento em si, é a impotência diante dele, é a marca deixada no real do sujeito. Aquilo que a linguagem e o simbólico não conseguem absorver por completo. Lacan aprofunda essa ideia. Para ele, o trauma é um encontro com o real, com algo que escapa à simbolização. O grito dos cordeiros é esse real. A dor bruta, sem sentido, sem justificativa. Esse real deixa um buraco na estrutura do sujeito, e esse buraco se torna o núcleo em torno do qual o desejo de Clarice se organiza. Ela passa a vida tentando preencher esse buraco, salvando os outros. Mas quanto mais ela salva, mais o buraco se revela. Porque o trauma não desaparece em ações heróicas, ele só muda de forma. É por isso que Hannibal Lecter é tão perigoso e tão eficaz com Clarice. Ele não oferece soluções, ele não diz supere isso, ele vai direto ao buraco. Você ainda ouve os cordeiros gritando à noite, Clarice? Ele nomeia o real que ela tenta manter calado, e ao nomeá-lo, ele traz de volta com força total. Ao mesmo tempo, ele oferece algo sedutor, uma escuta que não julga, uma compreensão que não tenta curar rapidamente. Ele oferece um espaço
onde o grito pode ser ouvido sem ser silenciado. Na clínica, eu vejo isso todos os dias. Tem a paciente que perdeu a mãe muito cedo e hoje trabalha como enfermeira em UTI pediátrica, salvando crianças para não sentir novamente a impotência de não ter salvado a mãe. Tem um homem que sofreu abuso na infância e hoje se tornou policial ou advogado de vítimas, repetindo o trauma na tentativa de dominá-lo. Tem a mulher que foi abandonada pelo pai e hoje entra em relacionamentos com homens emocionalmente indisponíveis, repetindo a dor da ausência para tentar, dessa vez, fazer dar certo. O trauma não desaparece, ele se disfarça de vocação, de paixão, de missão de vida, mas ele continua insistindo. Clarice Starling nos mostra que não se trata de apagar o grito dos cordeiros. Trata-se de aprender a conviver com ele, sem deixar que ele dite todas as nossas escolhas. Trata-se de reconhecer que o trauma está lá, vivo, e ainda assim conseguir desejar para além dele. E você, qual trauma da sua vida ainda insiste em retornar, mesmo que disfarçado de missão, de vocação ou de eu só quero ajudar os outros? Comente aqui embaixo. Às vezes, quando colocamos em palavras, o grito perde um pouco da sua força sufocante. A repetição. Clarice entra no FBI, se coloca diante da violência, busca salvar vítimas. Mas a pergunta que não podemos evitar é esta: ela escolheu esse caminho ou está repetindo algo? Essa é uma das perguntas mais incômodas que a psicanálise nos obriga a fazer, porque muitas vezes o que chamamos de vocação ou escolha profissional não é uma escolha livre, é uma repetição disfarçada. Clarice Starling não acordou um dia e decidiu de forma neutra e queria ser agente do FBI. Ela foi levada até lá por uma força mais antiga. O grito dos cordeiros ainda ecoava dentro dela. A impotência daquela menina de 10 anos que não conseguiu salvar os animais e que também não conseguiu salvar o pai, continuava viva. Ao entrar no FBI, Clarice não está apenas buscando justiça. Ela está tentando, de forma inconsciente, reescrever a história. Dessa vez, ela será a forte. Dessa vez, ela chegará a tempo. Dessa vez, ela salvará a vítima. Dessa vez, o grito vai parar. Freud chamou isso de compulsão à repetição. Não é uma repetição consciente, como quem assiste o mesmo filme várias vezes. É uma repetição pulsional. O inconsciente tenta dominar o trauma, repetindo-o em novas circunstâncias, com novos personagens, na esperança de, finalmente, obter um desfecho diferente. Clarice repete o trauma da impotência infantil em escala maior. Em vez de cordeiros, agora são mulheres sequestradas. Em vez do rancho, agora são porões escuros e casas abandonadas. Em vez da menina desamparada, agora é a agente federal com arma e distintivo. Mas o núcleo permanece o mesmo. A urgência desesperada de salvar o inocente que está prestes a ser destruído. Lacan nos ajuda a ver outra camada. Para ele, essa repetição não é apenas tentativa de dominar o trauma. É também uma forma de o sujeito sustentar seu desejo. Clarice organiza todo o seu desejo em torno dessa falta original, a falta de ter podido salvar. Seu desejo se torna desejo de ser a salvadora. E, paradoxalmente, quanto mais ela salva, mais ela confirma que ainda há algo para ser salvo e que ela ainda não conseguiu silenciar completamente o grito. É um círculo vicioso e doloroso, e ao mesmo tempo profundamente humano. Na clínica eu vejo essa repetição o tempo todo. Tem a mulher que perdeu a mãe muito cedo por doença e hoje trabalha como oncologista,
salvando pacientes para tentar, simbolicamente, salvar a mãe que não pôde salvar. Tem o homem que foi abandonado pelo pai na infância e hoje se torna um pai extremamente presente e controlador, repetindo a ausência na tentativa de corrigi-la. Tem a paciente que sofreu abuso e hoje trabalha como psicóloga especializada em violência contra a mulher, repetindo o trauma na posição de quem agora protege. Não são escolhas ruins, são escolhas significativas, mas são escolhas marcadas pelo trauma. Enquanto não forem elaboradas, elas carregam uma carga de angústia e repetição que muitas vezes passa despercebida. Clarice nos mostra exatamente isso. Ela é competente, corajosa, determinada. Mas, por trás dessa determinação, há uma menina que ainda ouve os cordeiros gritando. E toda vez que ela desce num porão escuro, toda vez que ela corre contra o tempo para salvar uma vítima, ela está, na verdade, correndo contra o tempo para salvar a si mesma daquela noite no rancho. A pergunta que fica é incômoda, mas necessária. Qual caminho você escolheu na vida, profissional ou afetivo, que na verdade pode estar repetindo um trauma antigo? Você está salvando os outros ou tentando incansavelmente salvar a criança que você foi um dia? Comente aqui embaixo com toda a sinceridade que conseguir. Às vezes, quando nomeamos a repetição, ela perde um pouco do seu poder automático sobre nós. A tentativa de reparação. Salvar outras pessoas é muitas vezes uma tentativa de salvar a si mesmo. Ou melhor, de reparar algo que não pôde ser resolvido no passado. Essa é uma das dinâmicas mais profundas e mais comuns que encontramos na clínica. Clarice Starling é o exemplo vivo dessa verdade. Ela não entra no FBI simplesmente por vocação ou por ambição. Ela entra porque em algum lugar profundo dela ainda existe uma menina de 10 anos que não conseguiu salvar os cordeiros, que não conseguiu salvar o pai, que ficou paralisada diante do sofrimento alheio. Ao se tornar agente federal, Clarice tenta fazer agora o que não conseguiu fazer naquela época: chegar a tempo, salvar a vítima, silenciar o grito, ser forte o suficiente para impedir que o horror aconteça. Isso que ela faz se chama, em psicanálise, tentativa de repetição. Não é uma reparação consciente e planejada. É uma reparação pulsional. O inconsciente tenta consertar a ferida antiga agindo no presente. Clarice desce sozinha no porão escuro de Buffalo Bill, não apenas por dever profissional. Ela desce porque, simbolicamente, está descendo novamente naquele rancho. Está tentando salvar Catherine Martin da mesma forma que não conseguiu salvar os cordeiros. Está tentando provar para si mesma que agora ela pode. Freud diria que isso é sublimação do trauma, transformar a dor em ação ética, em profissão, em missão de vida. Lacan diria que é uma forma de tentar preencher a falta deixada pelo real do trauma, como se, salvando os outros, ela pudesse finalmente apagar o buraco que o grito dos cordeiros abriu dentro dela. Mas aqui está o ponto mais delicado e mais humano. A reparação nunca é completa. Por mais vítimas que Clarice salve, o grito dos cordeiros não silencia por completo, porque o trauma não foi apenas a morte dos animais, foi a impotência, foi o desamparo, foi a sensação de que, por mais que ela se esforçasse, não foi suficiente. É por isso que mesmo depois de resolver casos difíceis, Clarice continua carregando uma angústia silenciosa. Ela consegue salvar as vítimas do presente, mas não consegue salvar a menina do passado. E esse é o limite da reparação. Ela age no presente, mas não apaga o real do trauma.
Hannibal Lecter percebe isso com uma clareza assustadora. Ele entende que Clarice não está apenas caçando monstros, ela está caçando uma versão de si mesma que falhou. E ele usa exatamente essa ferida para se aproximar dela. Quando ele pergunta sobre os cordeiros, ele não está sendo cruel, ele está tocando no núcleo da tentativa de reparação dela. Você ainda tenta salvar os cordeiros, Clarice? Na clínica, eu vejo essa mesma dinâmica o tempo inteiro. Tem a mulher que perdeu um irmão mais novo por negligência médica e hoje se tornou médica intensivista, salvando pacientes para tentar reparar a morte que não conseguiu impedir. Tem um homem que foi abandonado pela mãe na infância e hoje se torna um pai extremamente presente e ansioso, tentando dar aos filhos o que ele não recebeu. Tem a paciente que sofreu abuso sexual e hoje trabalha como advogada de vítimas de violência, tentando a cada caso ganho reparar a justiça que não existiu para ela. Essas escolhas são belas, são generosas, são humanas, mas elas carregam uma sombra. Enquanto a reparação não for elaborada, a pessoa vive presa a uma dívida eterna com o passado. Ela nunca se sente boa o suficiente, porque o trauma original nunca foi realmente resolvido, apenas repetido em outra cena. Clarice nos mostra que é possível transformar o trauma em força, mas também nos mostra o limite dessa transformação. A reparação pode nos dar propósito, mas não pode apagar a falta. A verdadeira elaboração acontece quando conseguimos olhar para o trauma sem a urgência de consertá-lo. Quando conseguimos dizer, eu não consegui salvar os cordeiros, e mesmo assim eu existo. Mesmo assim eu posso desejar. Essa é a diferença entre reparação e elaboração. A reparação tenta consertar o passado. A elaboração aceita que o passado não pode ser consertado e ainda assim permite que a vida continue. Então, eu pergunto para você com carinho, qual reparação você tem tentado fazer na sua vida? Em qual área você tem se esforçado para salvar os outros? Como uma forma de tentar salvar a criança que você foi um dia. Comente aqui embaixo. Não precisa ser grandioso, pode ser simples, mas nomear essa tentativa já é um passo importante. O encontro com o monstro. Então surge ele, Hannibal Lecter. Mas Hannibal não é apenas um assassino. Ele não é apenas um canibal refinado. Ele é algo muito mais interessante, um leitor do inconsciente. Clarice Starling desce até a cela dele esperando encontrar um monstro. Encontra algo muito mais perigoso, alguém que a vê. Desde o primeiro encontro, Hannibal não se comporta como um prisioneiro. Ele se comporta como um analista perverso, sedutor e extremamente perspicaz. Ele não pergunta sobre o caso, ele não pergunta sobre Buffalo Bill. Ele vai direto ao ponto mais sensível da alma de Clarice. Você ainda ouve os cordeiros gritando à noite, Clarice? Com uma única frase, ele faz algo que poucos conseguem. Ele nomeia o real dela. Ele toca no trauma que ela tenta silenciar com trabalho, com competência, com distintivo. Hannibal não lê mentes, ele lê o inconsciente. Ele escuta o que não foi dito, ele vê o que não foi mostrado. Ele percebe o buraco que o trauma deixou. E, em vez de desviar o olhar, ele se aproxima dele com curiosidade quase carinhosa. Isso é o que torna Hannibal tão sedutor e tão perigoso. Ele oferece a Clarice algo que ela raramente recebeu na vida, uma escuta total, sem julgamento moral, sem pressa de curar, sem piedade.
uma escuta que deseja conhecê-la por inteiro, inclusive na sua parte mais ferida, mais importante e mais irritante. Freud diria que Hannibal ocupa o lugar do analista ideal, mas invertido. Em vez de ajudar o paciente a elaborar o trauma, ele quer incorporá-lo, ele quer comer o grito dos cordeiros, ele quer se alimentar da falta de clareza. Lacan iria mais longe. Hannibal se posiciona como o grande outro que não barra, o outro que não diz não ao desejo, o outro que suspenderia a castração se pudesse. Ele oferece a Clarice um espaço onde o desejo dela pode se manifestar sem censura, inclusive o desejo de ser vista em sua dor mais profunda. E Clarice, mesmo com medo, responde a esse chamado, porque ser vista assim, com inteligência, com refinamento, com uma curiosidade que não recua diante do horror, toca em uma ferida antiga, a ferida de nunca ter sido vista por inteiro quando mais precisou. O encontro entre Clarice e Hannibal é, portanto, uma das transferências mais poderosas da história do cinema. Não é amor romântico. É transferência pura, o desejo de ser conhecida, o desejo de ser desejada em sua totalidade, o desejo de finalmente ter alguém que entende o grito sem tentar calá-lo. Mas é também uma transferência perigosa, porque Hannibal não quer curá-la, ele quer transformá-la. Ele quer que Clarice atravesse o limite que ele próprio atravessou. Ele quer que ela deixe de ser a menina que tenta salvar os cordeiros e se torne alguém que pode olhar para o horror sem desviar o olhar. Na clínica, eu vejo ecos dessa dinâmica o tempo todo. O paciente que encontra um terapeuta ou um parceiro e finalmente entende sua dor profunda e por causa disso começa a se entregar demais. Tem a mulher que se sente vista por um homem pela primeira vez na vida e sem perceber começa a organizar todo o seu desejo em torno do olhar dele. Tem quem encontra alguém que nomeia seu trauma com precisão cirúrgica e sente, ao mesmo tempo, o terror e um estranho alívio. O encontro com um monstro nem sempre é com um assassino. Às vezes é com alguém que nos vê demais, alguém que nos lê o inconsciente com uma clareza que nos desarma. E a pergunta que fica é esta: quando alguém consegue ler o seu inconsciente com tanta precisão, você sente medo ou você sente um estranho desejo de se entregar? Comente aqui embaixo. Essa é uma das perguntas mais importantes que podemos fazer a nós mesmos. Hannibal como analista. Hannibal escuta Clarice, mas não como os outros. Ele não escuta como um policial, não escuta como um superior hierárquico, não escuta como alguém que quer apenas resolver o caso. Ele atravessa suas defesas, ele toca no ponto central. Ele não pergunta apenas sobre o caso, ele pergunta sobre ela. Desde o primeiro encontro, na cela, Hannibal deixa claro que não está interessado na superfície. Ele não quer saber detalhes técnicos sobre Buffalo Bill. Ele quer saber sobre Clarice, sobre o que a move, sobre o que a assombra. Você ainda ouve os cordeiros gritando à noite, Clarice? Com essa simples pergunta, ele faz algo que poucos conseguem fazer. Ele vai direto ao núcleo do trauma dela. Ele ignora o distintivo, ignora a arma, ignora a postura profissional. Ele vê a menina que ainda carrega o grito dentro de si. Hannibal escuta como um analista, mas um analista muito particular, um analista perverso. Um analista comum tentaria confortar, interpretar, ajudar a elaborar. Hannibal faz o oposto, ele intensifica, ele provoca, ele retira as camadas de defesa com precisão cirúrgica.
Ele oferece a Clarice um espaço onde ela pode falar do seu trauma sem ser imediatamente consolada ou julgada. Ele cria uma transferência poderosa porque oferece algo que Clarice raramente recebeu na vida. Uma escuta total, sem piedade, sem pressa de curar, sem moralismo, uma escuta que deseja conhecê-la por inteiro, inclusive na sua parte mais vulnerável, mais impotente, mais gritante. Freud diria que Hannibal ocupa o lugar do analista ideal, mas com uma torção perversa. Em vez de ajudar Clarice a elaborar o trauma e diminuir a compulsão à repetição, ele quer se alimentar dele, ele quer incorporá-lo, ele quer que Clarice entregue o grito dos cordeiros em troca de informação. Lacan nos ajuda a entender melhor essa dinâmica. Hannibal se posiciona como o grande outro que não dá ao desejo. Ele não impõe a lei simbólica. Você não pode sentir isso. Você tem que superar. Pelo contrário, ele suspende temporariamente essa lei. Ele diz implicitamente: você pode sentir tudo, você pode desejar tudo. Eu vou te ver inteira. E Clarice responde a esse chamado, mesmo com medo, mesmo sabendo do perigo. Ela entra no jogo do que propôs. Ela entrega pedaços de si mesma porque, pela primeira vez, alguém a vê sem recuar. Alguém a deseja conhecer na sua falta, na sua ferida, na sua humanidade mais crua. Esse é o poder de Hannibal como analista. Ele não cura, ele revela. Ele não consola, ele desmonta. Ele não protege, ele expõe. E é exatamente por isso que a transferência entre eles é tão intensa e tão perigosa. Clarice não está apenas dando informações, ela está se entregando. Ela está permitindo que alguém entre no lugar mais protegido dela, o lugar onde ainda gritam os cordeiros. Na clínica, eu vejo versões mais suaves dessa mesma dinâmica o tempo todo. Tem um paciente que encontra um terapeuta que finalmente entende sua dor profunda e, por causa disso, começa a se abrir demais, a depender demais dessa escuta. Tem a pessoa que, em um relacionamento, encontra alguém que a vê de verdade pela primeira vez e, sem perceber, organiza todo o seu desejo em torno desse olhar. Quem se sente tão compreendido por alguém que começa a entregar partes de si que nunca havia entregado antes. O perigo não está na escuta profunda. O perigo está quando essa escuta se torna o único lugar onde nos sentimos verdadeiramente vistos. Hannibal mostra o limite extremo dessa posição. Ele é um analista que não quer curar o paciente. Ele quer transformá-lo. Ele quer que Clarice deixe de ser a menina que tenta salvar os cordeiros e se torne alguém capaz de olhar para o horror sem desviar o olhar. Se você já encontrou alguém que te escutou de forma tão profunda que você sentiu vontade de entregar mais do que deveria, já sentiu que alguém via partes suas que ninguém mais via e isso foi ao mesmo tempo assustador e irresistível? Comente aqui embaixo. Essa é uma das experiências mais humanas e mais perigosas que podemos viver. O desconforto. E isso desestabiliza, porque ser visto de verdade é mais difícil do que enfrentar o perigo externo. Clarice Starling está preparada para descer em porões escuros, para enfrentar assassinos, para correr risco de morte. Ela foi treinada para isso. Ela carrega uma arma. Ela tem um distintivo. Ela sabe lidar com o horror visível. Mas, quando Hannibal Lecter a olha e diz: você ainda ouve os cordeiros gritando à noite, Clarice? Ela se desestabiliza. Não é o medo do monstro que a abala, é o desconforto de ser vista por inteiro. Ser visto de verdade é uma das experiências mais perturbadoras que um ser humano pode ter.
Porque quando alguém nos vê de verdade, não vemos apenas o eu, nós nos vemos, e muitas vezes o que vemos não é confortável. Clarice passou a vida construindo defesas, competência, profissionalismo, controle emocional, determinação. Ela se apresentou ao mundo como a agente forte, a mulher que não teme, a salvadora. Mas Hannibal atravessa todas essas camadas com uma precisão cirúrgica. Ele não se impressiona com o distintivo. Ele não se intimida com a postura profissional. Ele vai direto ao ponto onde ela é mais frágil, a menina que não conseguiu salvar os cordeiros. Isso gera um desconforto profundo, porque ser visto de verdade significa que as nossas máscaras caem. Significa que alguém percebe a falta, a ferida, o grito que ainda ecoa. E quando isso acontece, surge uma angústia muito particular, a angústia de não poder mais se esconder de si mesma. Freud diria que Hannibal toca no retorno do reprimido. Tudo que Clarice tentou enterrar, a impotência, a dor, o luto não elaborado, volta com força total no momento em que alguém nomeia aquilo que ela mais queria esquecer. Lacan diria que Hannibal ocupa o lugar do grande outro que não barra, mas que revela. Ele mostra a Clarice o quanto ela depende do olhar do outro para se sustentar. E ao mesmo tempo ele a confronta com a própria falta. Você ainda carrega esse buraco dentro de você? Esse desconforto é exatamente o que torna a transferência entre eles tão poderosa. Clarice não está apenas com medo de Hannibal como assassino. Ela está com medo de Hannibal como analista, alguém que a vê mais profundamente do que ela consegue se ver. Na clínica eu vejo esse desconforto com frequência. Tem o paciente que chega dizendo, eu quero mudar, mas quando começamos a tocar nas feridas reais, ele sente um enorme desconforto e quer parar a sessão. Tem a mulher que busca terapia porque o relacionamento não está bom, mas quando percebe que o problema está na forma como ela se anula para ser vista pelo parceiro, ela sente uma angústia quase insuportável. Tem quem evita olhar para si mesmo durante anos, até que alguém, com uma frase simples, nomeia exatamente aquilo que ele tentava esconder. Ser visto de verdade dói mais do que enfrentar um perigo externo, porque o perigo externo podemos lutar contra. Já o olhar que nos revela para nós mesmos, não há como lutar, só há como suportar. Clarice sente isso na pele. Ela poderia simplesmente sair da cela e nunca mais voltar, mas ela volta. Ela poderia manter a conversa no nível profissional, mas ela entra no jogo do que trocou. Porque, apesar do desconforto, há também tem alívio em ser vista. Há um desejo profundo de finalmente ser conhecida em sua totalidade, mesmo que isso doa. E você? Quando foi a última vez que alguém pediu de verdade e isso te desestabilizou? Quando foi que alguém nomeou algo em você que você preferia manter escondido? Isso gerou ao mesmo tempo medo e um estranho desejo de continuar sendo visto. Comente aqui embaixo. Essa é uma das experiências mais humanas que existem. Clarice como paciente ideal. Clarice Starling não é apenas uma agente do FBI corajosa. Ela é, do ponto de vista psicanalítico, a paciente ideal. Por quê? Porque ela reúne, de forma quase perfeita, as características que tornam uma análise possível e, ao mesmo tempo, extremamente perigosa. Primeiro, Clarice tem desejo de saber. Ela não vai até Hannibal apenas por obrigação profissional. Ela vai porque quer entender, quer decifrar, quer chegar ao fundo das coisas. Essa curiosidade intelectual é fundamental na análise. Sem desejo de saber, não há análise. Segundo, ela tem capacidade de transferência.
Clarice não fica neutra diante de Hannibal. Ela se emociona, se desestabiliza, se irrita, se fascina. Ela permite que o outro ocupe um lugar importante dentro dela. Ela entra no jogo, ela entrega pedaços de si mesma. Essa capacidade de se envolver emocionalmente com o analista é o que torna a transferência possível e potente. Terceiro, Clarice carrega um trauma vivo. Ela não é uma pessoa bem resolvida. O grito dos cordeiros ainda ecoa. A perda do pai, a impotência infantil, a sensação de não ter sido suficiente. Tudo isso está ativo. E é exatamente esse trauma não elaborado que dá combustível à análise. O paciente ideal não é aquele que não tem problemas, é aquele que ainda sofre com eles de forma viva. Quarto, e talvez o mais importante, Clarice tem coragem ética. Mesmo sentindo medo, mesmo sentindo desconforto, ela volta à cela, ela continua o jogo do quid pro quo. Ela não foge quando Hannibal toca no ponto mais doloroso. Ela suporta a angústia de ser vista. Essa capacidade de suportar o desconforto da verdade é o que diferencia um bom analisando. Hannibal percebe tudo isso imediatamente. Por isso ele se interessa tanto por ela. Ele vê em Clarice não apenas uma interlocutora inteligente, mas uma paciente digna do seu talento, alguém capaz de suportar a profundidade do olhar dele. Mas aqui surge o paradoxo fascinante. Clarice é a paciente ideal, exatamente porque ela resiste a ser apenas uma paciente. Ela não se entrega por completo, ela mantém um resto de autonomia. Ela continua sendo agente, continua investigando, continua questionando Hannibal. Ela não se coloca na posição passiva de quem apenas recebe interpretação. Ela negocia, ela troca, ela mantém sua dignidade. Isso é o que a torna tão interessante. Hannibal quer transformá-la, quer que ela atravesse certos limites. Mas Clarice, mesmo fascinada, mesmo seduzida, não se entrega totalmente. Ela preserva um resto irredutível. Aquela parte dela que ainda quer ser a salvadora, que ainda quer silenciar os cordeiros com as próprias mãos. Na clínica, o paciente ideal não é aquele que obedece ao analista, é aquele que consegue se envolver profundamente na transferência, mas que ainda não tem o desejo próprio. Uma ética própria é uma capacidade de dizer não quando necessário. Clarice encarna isso de forma magistral. Ela é capaz de descer no porão escuro sozinha. Ela é capaz de olhar para o horror sem desviar o olhar. E ela é capaz de olhar para Hannibal, o maior horror de todos, e ainda assim não se perder completamente. Por isso Hannibal a respeita, não como vítima, não como objeto, mas como sujeito à altura dele. E aqui eu pergunto para você, você já foi, em algum momento da sua vida, um paciente ideal? Já se permitiu ser visto profundamente por alguém, um terapeuta, um parceiro, um amigo, mesmo sentindo muito desconforto, e conseguiu manter o resto de si mesmo nessa entrega? Comente aqui embaixo. Essa capacidade de se entregar sem se perder por completo é uma das coisas mais difíceis e mais bonitas que um ser humano pode fazer. O desejo de Clarice. O que move Clarice Starling não é apenas justiça, não é apenas carreira, não é apenas ambição profissional, é algo mais íntimo, mais silencioso, mais insistente. O desejo de silenciar o grito interno. Por trás da agente competente, da mulher corajosa que desce sozinha no porão escuro, existe uma menina de 10 anos que ainda ouve os cordeiros gritando. Esse grito não é apenas uma lembrança, é o núcleo do desejo de Clarice.
Ela não entra no FBI por acaso. Ela entra porque, em algum lugar profundo dela, ainda acredita que, se salvar os outros, talvez consiga finalmente salvar a si mesma daquela sensação terrível de impotência. Cada vítima que ela tenta resgatar é uma nova tentativa de calar os cordeiros. Cada caso que ela resolve é uma tentativa de provar que agora ela é forte o suficiente. Cada monstro que ela enfrenta é uma forma de enfrentar o monstro interno, a criança que não conseguiu salvar nada. Freud diria que Clarice transformou seu trauma em pulsão de reparação. O que era sofrimento passivo virou ação ativa. O que era impotência virou determinação. Mas o desejo continua sendo o mesmo: silenciar o grito. Lacan nos ajuda a ver com mais clareza. O desejo de Clarice é estruturado em torno da falta. O grito dos cordeiros representa o encontro com o real, algo que a linguagem não consegue simbolizar, algo que deixou um buraco, e esse buraco se torna o motor do seu desejo. Ela deseja ser a pessoa que finalmente consegue preencher esse buraco, não para si mesma diretamente, mas através dos outros. Salvar Catherine Martin não é só salvar uma vítima. É tentar salvar a menina que ela foi. É tentar dizer ao mundo e a si mesma: dessa vez eu consigo, dessa vez o grito para. Mas aqui está a tragédia e a beleza de Clarice. O desejo nunca se realiza completamente. Por mais que ela salve vítimas, o grito dos cordeiros nunca silencia por inteiro, porque o trauma não foi apenas a morte dos animais, foi a impotência. Foi a solidão, foi a sensação de que, por mais que ela se esforçasse, não foi suficiente. É por isso que Hannibal Lecter é tão perigoso para ela. Ele percebe esse desejo como uma precisão cirúrgica. Ele sabe que Clarice não quer apenas informações. Ela quer alguém que entenda o grito. Alguém que não tenta calá-lo com consolos baratos, mas que o escute de verdade. E ele oferece exatamente isso. Ele oferece um espaço onde o grito pode ser ouvido sem julgamento. Ele oferece um olhar que não recua diante da dor dela. Por um momento, Clarice sente algo perigoso, o desejo de ser vista por inteiro, de não precisar mais esconder a menina que ainda chora por dentro. Mas esse desejo é ambíguo, porque ser vista por Hannibal significa correr o risco de ser transformada por ele. Na clínica, eu vejo muitas Clarices, pessoas que canalizam seu trauma em profissões de ajuda, de justiça, de cuidado. Elas salvam os outros porque, em algum nível, ainda tentam salvar a criança ferida que foram um dia. Elas são dedicadas, competentes, mas incansáveis, mas carregam uma angústia silenciosa. Por mais que salvem o mundo, o grito interno nunca para completamente. O desejo de Clarice nos ensina algo muito importante. Nem sempre o que nos move é nobre no sentido romântico. Muitas vezes, o que nos move é uma ferida antiga que ainda sangra. E isso não tira o valor da nossa ação. Pelo contrário, torna a nossa ação mais humana. A pergunta que fica é esta: o que realmente move você? Por trás das suas escolhas mais importantes, profissionais, afetivas, existenciais. Qual grito antigo ainda está ecoando? Você está tentando silenciar algo que aconteceu no passado? Comente aqui embaixo, com toda a honestidade que conseguir. Nomear o desejo verdadeiro por trás das nossas ações é um dos atos mais libertadores que existem. A leitura de Lacan.
Como aponta Jacques Lacan, o sujeito é estruturado pela falta, e é exatamente essa falta que movimenta o desejo. Clarice Starling não busca apenas capturar um criminoso. Ela não está no FBI somente por justiça ou por ambição. Ela busca algo que falta dentro dela. Lacan nos ensina que o desejo humano não nasce da plenitude, mas da ausência. Não desejamos aquilo que já temos, desejamos aquilo que nos falta. E esse falta não é um simples buraco que pode ser preenchido, é uma falta estrutural, algo que faz parte da própria constituição do sujeito. No caso de Clarice, essa falta tem nome e som, o grito dos cordeiros. Quando criança, ela se deparou com algo que a linguagem não conseguiu simbolizar completamente. A impotência diante do sofrimento inocente. A morte do pai, a cena dos cordeiros sendo levados para o abate. A impossibilidade de salvá-los. Esse encontro com o real deixou uma marca indelével, que é um vazio que nunca foi preenchido. E é em torno desse vazio que o desejo de Clarice se organiza. Ela não deseja apenas prender Buffalo Bill. Ela deseja silenciar o grito. Ela deseja ser a pessoa que finalmente consegue salvar o inocente que está prestes a ser destruído. Ela deseja provar para si mesma e para o mundo que agora ela não é mais a menina impotente, mas Lacan nos alerta. O desejo nunca se satisfaz completamente, porque o que realmente causa o desejo não é o objeto. A vítima salva o criminoso preso, mas o objeto lá, aquele resto irredutível da falta. Quanto mais Clarice salva, mais ela sente que ainda falta algo. O grito continua ecoando mesmo depois das vitórias. Hannibal Lecter entende isso melhor do que ninguém. Ele percebe que o verdadeiro motor de Clarice não é a lei, não é a justiça federal, é essa falta interna. Por isso ele não oferece soluções simples. Ele oferece o que é mais sedutor para um sujeito estruturado pela falta. O olhar que a reconhece nessa falta, um outro que não tenta tapar o buraco, mas que nomeia com precisão e quase com ternura. Quando Hannibal diz, você ainda ouve os cordeiros gritando à noite, Clarice, ele não está sendo cruel, ele está apontando para o núcleo do desejo dela. Ele está dizendo, eu vejo a sua falta, eu vejo o que te move, eu não tenho medo disso. Essa é a grande sedução de Hannibal. Ele não promete preencher a falta de Clarice. Ele promete habitá-la junto com ela. E Clarice, mesmo sabendo do perigo, sente-se atraída porque ser vista na própria falta, sem julgamento, sem pressa de cura, é uma experiência rara e profundamente desestabilizadora. Na clínica, eu vejo muitas Clarices, pessoas que organizam toda a sua vida em torno de uma falta antiga, a falta de ter sido protegida na infância, a falta de ter sido amada de forma incondicional, a falta de ter podido dizer não quando precisou. Elas se tornam salvadoras, cuidadoras, justiceiras, perfeccionistas, sempre tentando preencher através dos outros aquilo que nunca foi preenchido nelas mesmas. Lacan nos lembra que o desejo não é problema. O desejo é o que nos mantém vivos. O problema surge quando não reconhecemos que esse desejo nasce de uma falta. Quando achamos que salvando o suficiente, amando o suficiente, trabalhando o suficiente, vamos finalmente nos sentir completos. Claro, isso nos ensina que a grande tarefa não é eliminar a falta, é aprender a desejar a partir dela sem deixar que ela nos devore. E a pergunta que fica é esta: qual é a falta que estrutura o seu desejo? O que você tem buscado incansavelmente no mundo externo, que na verdade é uma tentativa de silenciar algo que ainda grita dentro de você? Comente aqui embaixo. Quando nomeamos a falta, ela perde um pouco do seu poder de nos comandar às cegas. A relação
falando com Hannibal. Aqui está o ponto mais fascinante de toda essa história. Hannibal não tenta salvá-la. Hannibal não tenta protegê-la. Hannibal não tenta curá-la. Ele faz algo muito mais perigoso e muito mais íntimo. Ele a revela. Hannibal funciona como um espelho, mas não um espelho comum. Ele é um espelho perturbador. Daqueles que não mostram apenas a imagem que queremos ver, mas aquilo que estamos tentando esconder até de nós mesmos. Clarice chega até a cela, esperando encontrar um monstro, e encontra alguém que a olha como ninguém nunca olhou antes. Ele não se impressiona com o distintivo do FBI, não se comove com sua determinação profissional. Ele ignora a armadura que ela construiu com tanto esforço e vai direto ao núcleo. Você ainda ouve os cordeiros gritando à noite, Clarice? Com essa pergunta, Hannibal faz o que poucos conseguem. Ele atravessa todas as defesas de Clarice e reflete de volta para ela a parte mais verdadeira e mais dolorosa de si mesma. Ele não diz, você é forte. Não diz, você vai conseguir. Ele diz, eu vejo você inteira, inclusive a menina que ainda chora por dentro. Esse é o poder perturbador do espelho que Hannibal oferece. Ele não suaviza, ele não consola, ele revela. E revelar é muito mais perigoso do que salvar, porque quando alguém nos revela para nós mesmos, não há mais onde se esconder. A máscara de competência profissional cai, a postura de agente federal se dissolve. E o que resta é Clarice, a mulher, a menina, o sujeito marcado pela falta. Lá quem diria que Hannibal ocupa o lugar do grande outro que não barra, mas que reflete. Ele devolve para Clarice a imagem dela mesma sem as idealizações que ela construiu, e essa imagem é, ao mesmo tempo, fascinante e aterrorizante. Clarice sente isso na pele. Ela poderia simplesmente sair da cela e nunca mais voltar, mas ela volta, ela continua o jogo, ela entra no quid pro quo. Porque, apesar do medo, há um desejo profundo sendo tocado, o desejo de finalmente ser vista por inteiro, sem julgamento, sem piedade, sem pressa de cura. Na clínica eu vejo versões mais suaves desse mesmo espelho perturbador. Entra o paciente que chega dizendo, eu estou bem, mas quando o terapeuta nomeia a raiva que ele esconde há anos, ele se desestabiliza. Tem a mulher que se apresenta como forte e independente. Mas quando alguém reflete de volta a sua solidão profunda, ela chora como se fosse a primeira vez. Tem que evitar olhar para si mesmo durante anos, até que alguém, com uma frase simples, devolve uma imagem que ele não consegue mais ignorar. Hannibal ensina que o verdadeiro encontro analítico não é aquele em que o analista protege o paciente, é aquele em que o analista tem coragem de refletir a verdade, mesmo que essa verdade seja perturbadora. E Clarice, mesmo sentindo desconforto profundo, aceita esse espelho, porque no fundo ela sabe, só quem tem coragem de se olhar de verdade pode, algum dia, se transformar de verdade. Então eu pergunto para você com toda a sinceridade, quem já funcionou como um espelho perturbador na sua vida? Alguém que, em vez de te consolar, te revelou algo que você preferia não ver e mesmo assim você não conseguiu se afastar. Comente aqui embaixo. Esses encontros, mesmo quando doem, são muitas vezes os mais transformadores. O perigo. Porque ao se aproximar da verdade, Clarice também se aproxima do abismo. Esse é o paradoxo mais delicado e mais perigoso dessa relação. Quanto mais Hannibal a revela, quanto mais ele nomeia o grito dos cordeiros, quanto mais ele a vê em sua falta, mais Clarice se sente viva.
e mais ela se aproxima do abismo. Porque a verdade não é confortável, a verdade não é segura. A verdade, quando profunda, sempre carrega o risco de nos desestruturar. Clarice não está apenas conversando com um assassino. Ela está conversando com alguém que tem o poder de mostrar a ela quem ela realmente é. Para além da gente competente, para além da mulher forte, para além da salvadora. E isso é extremamente perigoso. Porque ao se aproximar da verdade sobre si mesma, Clarice também se aproxima da própria falta, da impotência original, da menina que não conseguiu salvar os cordeiros, da criança que perdeu o pai e ficou sozinha com o grito. Hannibal não oferece proteção, ele oferece exposição. Ele não oferece consolo, ele oferece claridade. E essa claridade pode ser devastadora. Lacan nos ajuda a entender esse perigo com precisão. Quando o sujeito se aproxima demais do real, aquilo que escapa à simbolização, aquilo que não pode ser completamente nomeado ou controlado, surge a angústia. O eu imaginário que construímos com tanto esforço começa a rachar. Os espelhos que usamos para nos reconhecer começam a quebrar. Clarice sente isso na pele. Cada conversa com Hannibal é um passo mais fundo no abismo. Cada verdade que ele nomeia é um pedaço da sua armadura que cai. Ela poderia parar. Ela poderia manter a conversa no nível profissional. Ela poderia usar o distintivo como escudo, mas ela não para. Ela continua voltando, ela continua entregando pedaços de si no quid pro quo. Porque apesar do perigo, há também um desejo poderoso. O desejo de finalmente ser conhecida por inteiro, de não precisar mais fingir que o grito não existe, de ser vista na sua humanidade mais crua. Esse é o risco que todo encontro verdadeiro com o inconsciente carrega. Ao nos aproximarmos da verdade, nos aproximamos também do abismo que existe dentro de nós. Na clínica, eu vejo esse perigo constantemente. Tem o paciente que começa a tocar em feridas antigas e, de repente, sente que está perdendo o chão. Tem a pessoa que, ao ser vista de verdade por alguém, sente ao mesmo tempo alívio e o medo profundo de se desmontar. Tem quem prefere permanecer na superfície da vida justamente para não correr o risco de olhar para o abismo. Clarice nos mostra que é possível se aproximar do abismo sem cair nele por completo, mas também nos mostra o preço, a angústia, o desconforto, a sensação constante de que algo dentro de nós está se reorganizando e nem sempre de forma suave. A pergunta que fica é essa: até onde você já se permitiu se aproximar da sua própria verdade, mesmo sabendo que isso poderia desestabilizá-lo? Você já sentiu medo de olhar para dentro, justamente porque sabia que poderia encontrar algo que mudaria tudo? Comente aqui embaixo. Essa é uma das experiências mais corajosas que um ser humano pode ter. Força ou fragilidade? Clarice é forte, mas não porque não sente, não porque é insensível, não porque o grito dos cordeiros parou dentro dela. Ela é forte porque continua, mesmo carregando o que sente. Essa é, para mim, uma das maiores lições que Clarice Starling nos oferece. A força dela não está na ausência de dor, está na capacidade de carregar a dor e, mesmo assim, descer no porão escuro. Está na capacidade de ouvir o grito dos cordeiros todas as noites e ainda assim acordar e continuar a luta. Está na capacidade de sentir o desconforto profundo diante do olhar de Hannibal e mesmo assim voltar para a cela. Muitas pessoas confundem força com a ausência de fragilidade. Acham que ser forte é não sentir medo, não sentir dor, não sentir falta. Clarice nos mostra o contrário. A verdadeira força é continuar carregando o que sentimos sem deixar que isso nos paralise completamente. Ela carrega a perda do pai, carrega a impotência diante dos cordeiros, carrega a angústia de nunca se sentir boa ou suficiente,
carrega o desconforto de ser vista por Hannibal de forma tão profunda. E mesmo assim ela desce as escadas. Mesmo assim ela enfrenta a Búfalo Bill. Mesmo assim ela continua sendo agente, continua investigando, continua tentando salvar quem pode ser salvo. Essa força não é rígida, é uma força flexível, rachada, humana. Freud diria que Clarice sublima seu trauma, transforma a pulsão de morte e a angústia em ação ética. Mas a sublimação não apaga o sofrimento, ela apenas lhe dá forma. Lacan diria que Clarice é um sujeito que consegue habitar a própria falta sem se dissolver nela. Ela não nega a castração, ela não tenta preencher o buraco de forma delirante. Ela carrega a falta e mesmo assim deseja, mesmo assim age, mesmo assim ama. Essa é a grande diferença entre Clarice e Hannibal. Hannibal transforma seu trauma em gozo refinado. Ele não sente angústia porque negou a falta. Clarice sente a angústia e continua. Essa capacidade de continuar, carregando o peso sem deixar que ele a paralise, é, para mim, a verdadeira definição de força psíquica. Na clínica eu vejo muitas Clarices, mulheres e homens, que carregam traumas pesados, perdas, abandonos, violências, e mesmo assim levantam todo dia para cuidar dos filhos, para trabalhar, para ajudar os outros. Eles não são fortes porque não sentem dor. São fortes porque sentem a dor e ainda assim escolhem viver. Clarice nos ensina que força não é a ausência de fragilidade. Força é a capacidade de conviver com a própria fragilidade sem deixar que ela nos impeça de agir. Ela não silencia os cordeiros, ela aprende a viver com o grito deles. E isso, para mim, é muito mais poderoso do que qualquer heroísmo romântico. Então eu pergunto para você com todo carinho, o que você continua carregando, mesmo sentindo peso? Em qual área da sua vida você tem sido forte? Não porque não sente, mas exatamente porque sente, e mesmo assim continua. Comente aqui embaixo, suas histórias de força rachada, de força humana, são as que mais inspiram. Conclusão. Clarice Starling não é apenas uma agente do FBI. Ela é um sujeito dividida entre o passado e o presente, o trauma e o desejo, a dor e a tentativa de superação. O grito dos cordeiros é a vontade silenciosa de finalmente silenciá-lo. Clarice carrega dentro de si uma tensão permanente. Ela não é a heroína invencível. Ela não é a vítima paralisada. Ela é uma mulher que aprendeu a caminhar carregando o peso, sem deixar que ele a derrube completamente. Ela desce no porão escuro não porque não tem medo, mas porque o medo não a paralisa. Ela conversa com Hannibal não porque não sente o perigo, mas porque o desejo de ser vista é maior que o medo. Ela continua salvando vítimas não porque o grito parou, mas porque o grito ainda ecoa e ela se recusa a deixar que ele seja a última palavra da sua história. Essa é a grande beleza e a grande humanidade de Clarice. Ela não precisou eliminar o trauma para viver. Ela não precisou silenciar completamente os cordeiros para ser forte. Ela aprendeu a conviver com eles e mesmo assim continuar agindo, desejando e sendo sujeito. Clarice não corre atrás dos monstros, apenas para capturá-los, mas para silenciar aqueles que ainda vivem dentro dela. E talvez seja essa a lição mais profunda que ela nos deixa. Não se trata de eliminar todos os monstros, não se trata de calar todos os gritos, trata-se de aprender a viver com eles, sem deixar que eles nos impeçam de descer no porão, de olhar nos olhos do horror e de continuar sendo quem somos. Porque a verdadeira força não está na ausência de dor, está na capacidade de carregar a dor e ainda assim escolher viver, escolher desejar, escolher salvar quem pode ser salvo, inclusive a si mesmo. Então eu deixo para você esta pergunta final. Quais monstros você ainda carrega por dentro
e mesmo assim continua descendo no porão da vida. Comente aqui embaixo. Suas palavras importam. Elas podem ajudar alguém que também está carregando o seu próprio grito. Se essa série sobre Clarice Starling tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos continuar explorando o inconsciente em personagens que nos espelham tão profundamente. Um abraço acolhedor e cuidadoso. Cuide bem dos seus cordeiros internos. Eles não precisam ser silenciados para sempre. Eles só precisam ser ouvidos com coragem e compaixão. Nos vemos no próximo vídeo.